Estamos aqui para uma segunda etapa do estudo da obra do Espírito Jonas de Anjos, psicografia do Divaldo, Desperte, Seja Feliz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, intitulado Litígios. É um capítulo muito interessante, que ela vai fazer uma análise psicológica a respeito de uma energia, né, que encontra base no instinto, e ela sai dessa estrutura instintiva até alcançar um aspecto mais virtuoso, numa psicologia mais amadurecida, que ela até cita como uma capacidade de dissentir, né? Ela usa esse termo, que é uma certa capacidade de discordar com equilíbrio, tanto emocionalmente quanto intelectualmente. É como se fosse algo, né, que surge, uma energia que começa a se manifestar na estrutura instintiva. Inicialmente ela parte do instinto para poder explicar essa trajetória energética, e que ela vai caminhando à medida do amadurecimento ético-moral do indivíduo, do refinamento emocional, do refinamento intelectual, e ela vai surgir, né, mais tarde, com essa psicologia, uma psicologia mais saudável, mais enriquecedora, nesse dissentir, né, que ela chama de sentir. Ou seja, o litígio, ele está no entre, né? Ele é a passagem entre o instinto e a capacidade de sentir, né? Ele está no estágio intermediário do processo evolutivo emocional, e que ela vai explicar aqui. Para que a gente compreenda isso com plenitude, nós precisamos pensar a psique humana como uma energia, um grupo, né, de veios de energia, que vão se encaminhando na direção da imagem de Jesus. E elas tendem a se realizar à medida que essa própria alma lhe fornece estrutura emocional e intelectual para que essa energia se manifeste. Ela vai se manifestando em amplitude. É como se nós tivéssemos a semelhança de uma turbina, de uma hidrelétrica, né? Que a cada nível de desenvolvimento da energia vão havendo construções novas, e à medida que essa água evolutiva, essa energia passa por essas turbinas fornecidas pela própria alma, ela vai gerar expressões de energia diferentes. É como se fosse um rio que começa selvagem, agressivo, no campo ali muito instintivo, ele ganha um fluxo de energia muito original. E de repente ele vai se acalmando, né? Aquelas águas vão se acalmando e elas vão sendo organizadas por uma estrutura instintiva. Então, quando essa energia passa pela estrutura instintiva, ela já ganha características, ela vai gerar um tipo de comportamento e de afeto e de expressão psicológica. À medida que a energia continua, ela passa pelo instinto, e logo depois ela vai cair num afrouxamento instintivo, ela vai cair numa psicologia já humana. Quando ela cai, a gente chega nesse entre, é quando as expressões do litígio começam a aparecer, com o afrouxamento da estrutura biológica. Então é como se aquele rio que era selvagem, de repente ele se acalma um pouco mais na estrutura instintiva, agora ele se organiza mais ainda na estrutura de uma psicologia que tem uma herança imediata com o instinto, ele sai ali, ele se desatarracha do instinto. Então, ele passa nessa estrutura desse homem, ou desse indivíduo ainda no nível de consciência de sono, e quando ela atravessa essa estrutura edificada, ela vai gerar essas expressões do instinto ali, perdão, essas expressões do litígio. À medida que esse fluxo energético vai avançando, ele vai subindo na direção do espiritual, ele vai passar em novas estruturas afetivas, intelectuais e racionais, no sentido de uma razão amortecedora de todo o impacto desse fluxo energético, para aí sim ela vai gerar uma energia final ali, que é esse dissentir que ela traz, ou seja, é um fluxo que vai atravessando vários tipos de estrutura biológica, psicobiológica, né? Vai ocorrendo um processo de psificação da energia espiritual, até que ela se torna plenamente espiritual e virtuosa, nesse estágio final que ela traz aqui no livro.
Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais essa ideia, né, que ela na realidade, essa ideia ela vai servir para que a gente entenda o processo evolutivo da psique, ou seja, do espírito como um todo, né? Parece que há um consenso, né, desde o Livro dos Espíritos, as obras complementares, que todo o processo de evolução, ele nasce de um fluxo energético que vai encontrando expressões novas através da instrumentalidade espiritual que a própria psique vai fornecendo para essa energia se expressar. André Luiz traz muito bem isso, a gente já vem falando isso nos estudos, já nos outros encontros, né? Ele vai falar de uma fase muito rítmica, de estruturação da forma e da dinâmica e do ritmo da psique, que é a fase do reflexo e do automatismo. A Joana já começa a análise do litígio acima dessa fase, né? Ela não vai entrar nessa fase que André Luiz aborda. Ela já começa a falar do campo instintivo. Ela já vai falar de uma psicologia que se aproxima muito das descrições um pouco mais dentro de uma psicologia científica. Ela vai falar muito próximo da psicologia de Freud e Jung, aí, que tem como base as estruturas instintivas para organizar as suas teorias de personalidade, através da ideia de arquétipo e outros conceitos, e até a própria psicologia do Freud na questão do instinto sexual. Então, ela começa a organizar esse processo a partir do instinto. E como é que é o instinto, né? Como é que a gente entende o instinto? O instinto, ele tem, se a gente pudesse fazer um panorama geral do instinto, a gente estudou isso lá na introdução, nas 10 primeiras aulas lá do curso, lá atrás. Quando nós vamos entender a lógica do instinto, ele tem uma função, ele tem uma finalidade, né? É um comando divino ali que rege os processos automáticos da psique, que ainda está em processo de desenvolvimento. Então, ela vai ficar focada, a finalidade instintiva, em manter a encarnação, né? Manter quando o indivíduo encarna, esse instinto vai tentar, de todas as formas, manter essa encarnação, ou seja, surge o instinto de sobrevivência, né? O indivíduo vai tentar fazer valer essa encarnação até o fim, gastar ela, porque o instinto meio que protege isso, ele quer proteger para fazer valer a encarnação, ou seja, Deus, na sua sabedoria, ele já criou esse programa para tentar fazer com que o indivíduo não se evada desse processo. E o próximo passo vai explicar bem o afrouxamento dessa biologia, ou seja, é uma estrutura biológica, ela está muito biológica nesse nível, né? Ela tem uma característica muito biológica, e ela vai fazer valer essa encarnação através das expressões da alimentação, né? Porque tem que manter o sono, que vai manter essa estrutura fisiológica funcionando, e como eu preciso também manter a progressão das encarnações, então tem que produzir corpos para outros indivíduos reencarnar. Então entra a ideia da questão da reprodução também como uma manutenção da espécie, nesse sentido, baseado também nesse instinto. Então, essa estrutura ela vai se montando muito amarrada a comandos biológicos, né? A uma estrutura, a uma anatomia, né? É uma anatomia que ela não se afrouxa, né? A gente já vem conversando sobre isso, né? Por exemplo, a estrutura dos pássaros, dos animais, né? De toda a ordem, de todas as espécies de animais, elas amarram tanto o espírito na estrutura instintiva que ele não consegue ter a mesma plasticidade que um ser humano tem. Então, nós não vemos dentro de uma estrutura cerebral de um leão, de uma serpente, de um pássaro, né? A não ser quando começa a aparecer as espécies de transição, né? Que a gente já começa a ver características de um modelo que vai se aproximando cada vez mais do ser humano, mas nós não vemos uma biologia em termos de anatomia, de psicodinâmica daquela estrutura instintiva, com a capacidade, uma flexibilidade, como tem no ser humano, ao ponto, por exemplo, de desenvolver uma capacidade de fala tão elaborada quanto nós temos, ou seja, toda a anatomia de garganta, de estrutura cerebral, poda a evolução de um processo psicológico simbólico,
o indivíduo fica muito preso às demandas do corpo, da satisfação e da manutenção dessa encarnação, e toda a meta existencial é essa, né? Ou seja, a pouca capacidade de criar vínculos afetivos, os vínculos ainda são também muito de natureza biológica, tanto que a grande maioria dos animais, eles criam muito afeto, por exemplo, com os seres humanos, principalmente com aqueles que alimentam eles, né? Ou seja, é um afeto que está muito ligado ao biológico, né? Aqueles que lhe dão alimento, que de alguma forma lhe dão algum tipo de contato físico, né? Então é uma coisa muito restrita ao corpo, à função instintiva, né? E isso a gente já falando de animais cuja flexibilidade psicológica já começa a se apresentar em processos de psificação muito iniciais. Nas outras espécies, né? Então, os animais, logo que nascem, eles se liberam da presença materna e paterna, na grande maioria das vezes, principalmente da materna, rapidamente, muito diferente da estrutura humana, porque como a biologia no animal ela é muito forte, ela consegue suprir a ausência da mãe. A mãe não é necessária, porque toda a biologia que está ali funcionando naquele animal supre a ausência da mãe com numa estrutura muito robusta, mas ao mesmo tempo sem flexibilidade, sem plasticidade, sem capacidade de simbolizar, de desenvolver o idioma, de se apegar a um relacionamento profundo, como o ser humano tem com refinos de afeto. Nós vemos apegos muito ligados à questão do comer, do dormir, do manter a vida do corpo, né? Do proteger, né? A espécie, da defesa, da luta, da fuga, mas sempre muito ligada a essa estrutura instintiva a uma realidade muito biológica. Ela está estritamente ligada a processos de natureza muito biológica, com os seus ritmos, os seus fluxos, onde a questão da afetividade e da intelectualidade é muito iniciante em termos espirituais. Dentro dessa perspectiva, à medida que o espírito vai avançando e atritando com essa natureza ao longo das suas existências, ocorre uma remissão das funções biológicas dessa anatomia, gerando uma flexibilização dentro do espírito humano, uma espécie de uma plasticidade se abre, tendo como trampolim a rigidez dos instintos, ou programa biológico instintivo. Quando esse processo começa a se afrouxar, aí começa a aparecer as características de natureza mais humana, onde o bebê precisa da mãe, do pai para ser cuidado, porque a biologia afrouxou tanto, ela afrouxou tanto que está fraca. Essa biologia ela não consegue sustentar uma criança, por exemplo, ao relento como um animal, que passa frio, passa fome, ele consegue passar dias sem comer. Ou seja, a biologia ela já não consegue suprir mais essa realidade e vai precisar de alguém externo para alimentar essa biologia que enfraqueceu, mas ao mesmo tempo vai gerar uma plasticidade, uma flexibilidade extraordinária em termos de afetividade e intelectualidade. É tanto que se você pega, né, uma criança muito nova, ela pode falar milhões de idiomas, ela pode desenvolver uma capacidade de aprender várias línguas, ela pode desenvolver a capacidade simbólica, artística, matemática, que o animal não conhece e não consegue, né, de elaborar problemas, de executar tarefas, a instrumentalidade, de gerar instrumentos, gerar ferramentas, gerar tecnologias que vão além da biologia, até amplificando essa biologia, né? Como nós temos o ser humano, as próteses, né? Hoje o computador, que é uma extensão da nossa memória, hoje a gente nem decora mais telefone de ninguém, porque a gente tem uma memória que anda no nosso bolso. Ou seja, é uma coisa que vai muito além que o instinto não consegue fazer. Essa plasticidade, ela liberta o homem da biologia, a criatura humana da biologia, conduzindo ele na direção de uma estrutura de psificação, de uma psicologia de sutileza de sentimentos e de um refino intelectual que vai se alongar até a realidade do Cristo no processo de desenvolvimento.
Mas quando isso começa a acontecer, entre o instinto e Jesus existe um entre. Existe um processo aí, que é aí que a Joana começa a fazer uma análise, que quando esse instinto começa a se afrouxar, quando essa biologia começa a liberar energeticamente as suas expressões, para que essa libido comece a transcender na direção da alma, começa a ocorrer o processo que a gente conhece de desenvolvimento. E com o afrouxamento do instinto, começam a surgir as paixões, os vícios, que são expressões, são derivativos de refinos psicológicos dessa estrutura psicobiológica instintiva. Então, por exemplo, quando a gente pega um animal ou um grupo de animais, então o animal ele agride para se defender. Quando ele não consegue, ele foge. Então ele tem características que o instinto dá para ele bem restritas. É uma música que sempre se repete. Ou ele ataca para comer, ou ele ataca para se defender, ou ele foge quando o animal é maior. Ele tem um período qual os seus hormônios se ativam, que ele vai se reproduzir naquele ciclo da natureza para manter a espécie, manter a encarnação e gerar o processo de adaptação com a natureza, e com isso a biologia também vai evoluindo, e sempre nessa cantilena que se repete. Então ele mata o outro animal na medida para comer, na medida do que ele precisa, né? Aí, à medida que ele faz isso, nós começamos a perceber que o instinto tem uma sabedoria da medida certa. O instinto nunca erra. Ele tem uma medida certa. Ele equilibra, inclusive, as próprias espécies. Quando uma está em excesso, tem uma outra espécie que atua sobre aquela espécie e equilibra o organismo. Ou seja, é um sistema perfeito, mas ao mesmo tempo muito rígido. Ele não tem tanta plasticidade ao ponto de gerar uma psicologia mais afetiva. Quando esse instinto começa a afrouxar, aquelas defesas ou aquela cantilena que se repetia toda hora no instinto, ela vai começar a gerar uma série de músicas diferentes. Então, ele se defendia através da agressividade ou fugia. Nós temos, por exemplo, também o tema da questão de marcar o território. Isso vai ser muito importante para a gente entender o litígio, né? Alguns animais secretam odores, secretam urina, né? Ou de alguma forma fazem marcas em ambientes da natureza, onde eles passam, ou onde eles vivem, marcando uma área, dizendo que ali é o seu lugar, é o seu lugar de, né? E que alguém entrando ali, aquilo vai ser uma ameaça porque ele vai atacar. Então, os bandos têm um líder, né? Então, tem aquele que os grandes grupos de animais têm uma liderança, um fluxo, né, que vão seguindo determinados outros animais com determinadas hierarquias ali, onde muitas vezes para reproduzir tem competição entre os machos para disputar uma realidade da fêmea, ou seja, são todos traços do instinto. Quando tudo isso começa a afrouxar, nós percebemos que para marcar um lugar agora, eu começo a fazer guerra. Em vez de urinar numa árvore, eu começo a fazer guerra. Porque aquilo é a minha tribo, aquilo é o meu lugar, aquilo é a minha família. Então, todos esses impulsos que eram necessários para a ordenação de grupos e espécies na natureza e manutenção da vida, começam a se expressar nas paixões excessivas que uma psique que ganha mais plasticidade vai começar a ter. Então, por exemplo, marcar esse lugar, eu continuo marcando através da guerra, né, através do processo da guerra, através. Aí ela vai começar a dar os sintomas, ela faz uma lista de sintomas no livro. Eu achei muito interessante ela trazendo isso, né, que ela vai falar, ela vai dizer que essas expressões, por exemplo, o duelo, né, o combate físico, né, a brigar com o outro, né, fisicamente, se fazer duelos é uma forma de ser reconhecido, né, como o animal tinha no seu espaço, aquele animal que urina nos espaços ou secreta odores para marcar o seu lugar. Agora eu vou duelar para marcar o meu lugar. É como um animal, só que com expressões mais refinadas e flexíveis. E é justamente quando faz essa virada desse afrouxamento biológico, que começam a nascer as paixões, que nós começamos a ver o processo de desenvolvimento caminhar. Então, eu posso afirmar, né, a partir da obra de Allan Kardec, principalmente do Livro dos Espíritos, que as paixões são um sinal de desenvolvimento espiritual.
Ou seja, o surgimento de paixões na psique faz parte do desenvolvimento espiritual. Se eu pegar um espírito que está saindo do zero, né, está reencarnando ali do zero, na condição de mônada, e que vai fazer a caminhada na direção do Cristo, eu começo a entender que se ele está tendo paixões, é porque ele já está se humanizando, ele está começando a se humanizar. Ele ainda está muito próximo do degrau do instinto, mas ele já está se libertando das amarras psicobiológicas que o instinto produz no espírito humano. Dentro dessa realidade, o surgimento das paixões é um sinal de desenvolvimento. Allan Kardec coloca isso na questão 191 do Livro dos Espíritos, no item A, no qual ele vai falar assim: então, aí ele pergunta para os espíritos superiores, as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos respondem: de desenvolvimento, sim. O espírito está evoluindo porque a paixão ela é um entre o instinto, ou seja, até mais antes do instinto, né? Vamos colocar aí esse inconsciente rítmico do André Luiz e a imagem do Cristo. A paixão é o entre os dois. Ele está no caminho, na viagem na direção do Cristo, o indivíduo está passando por essas paixões. Então, se ele está na paixão, ele está caminhando na direção do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é característica do surgimento das paixões. Sim, o surgimento das paixões, respondem os espíritos, é um sinal de desenvolvimento, mas não é um sinal de perfeição. Ou seja, eu estou desenvolvido, mas não estou evoluído. Tem uma diferença aí, né? Ou seja, eu caminhei, eu tenho uma caminhada, mas eu não fiz uma virada evolutiva na direção do anjo ainda, né? Ainda estou num processo, é como se eu estivesse no quadrante ainda do animal nesse sentido. Então, não são sinal, as paixões são sinais de atividade e de consciência do eu. Ou seja, o eu, em termos de consciência egóica, individualidade, isso está no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores que responderam. O surgimento das paixões são sinais de atividade e de consciência do surgimento do ego. Ou seja, se está com paixão é porque o ego está nascendo. Está surgindo individualidade ali. Então, é uma atividade da consciência como função psicológica e do eu como estrutura egóica, né, no nível de consciência egóica, no centro da personalidade total do espírito. Então, é uma atividade da consciência e do eu na alma primitiva, diz ele. A inteligência e a vida se acham no estado de germe quando isso acontece. Então, ou seja, quando o ego começa a surgir, ele começa a surgir num estado quase de inflação apaixonada. O nascimento do ego é o nascimento das paixões, né? O ego nasce dessas paixões, segundo a Allan Kardec está trazendo aqui, o eu, no caso, esse eu. Então, ele nasce se debatendo num grande volume de energia que fez um rebote. É como se o instinto tivesse ali represando um dique de energia. Quando ele abre, aquele negócio invade e ele expulsa o ego naquele volume inicial, o ego surge ali daquela expulsão instintiva para dar conta, mas ele vai ter que dar conta desse grande volume de libido, de energia espiritual que está vazando ali, fazendo as forças da guerra, né? A competição que era para competir, para procriar com uma fêmea no ambiente animal, ou a competição entre os animais para marcar o lugar, para quem seria o líder da manada, a competição para manutenção da espécie e proteção, passa agora a ser uma competição com o outro em níveis de apaixonamento, de vício, uma competição de que esse lado do rio é meu e agora eu vou tomar esse lugar e vou marcar esse lugar, porque as minhas forças de guerra, o meu esforço de guerra é maior do que o teu. Né? E se tu quiser tomar o meu espaço, eu vou te ferir, eu vou te agredir. Então ela começa a dizer que começam a surgir o combate físico, o duelo, como expressões das questões que eram instintivas e que começam a aparecer agora em tintas de paixões nesse ego que acaba de nascer e começa a se libertar. E aí, agora no estágio que nós estamos, né, ela vai dizer que isso é uma herança da natureza animal. Né? O litígio que está aí no meio disso tudo
é uma herança da natureza animal. Ela vai dizer que o litígio ele é uma expressão de uma atitude de autodefesa que a gente tinha quando era animal, quando estava com predomínio da natureza animal na psique, e que de alguma forma ainda persevera, mas que agora mais no estado de luta do que de dominação. Essa atitude de autodefesa, ela aparece nesse impulso psicológico agora do litígio. Isso se dá porque no animal, na realidade, no fundo, ele está buscando segurança, porque se uma outra espécie entra ali no local que ele marcou com a urina, ou que tem um grande líder de uma manada e que vão ter que dividir o alimento, ou que vai ter que reproduzir, por trás disso também no animal existe uma insegurança, um medo de morrer, né? Então, o animal teme a morte do corpo físico e ele vai fazer de tudo para a sobrevivência, porque o instinto dita essa música. Então, por trás, mais tarde, quando a biologia afrouxa, a Joana vai dizer que essa atitude instintiva vai virar uma atitude de autodefesa e uma insegurança psicológica na criatura humana. Essa insegurança, ela também decorrente de o instinto abrir mão. Segue, ó, eu não vou segurar mais a onda. Agora você vai ter que dar conta sem essa biologia, através de uma psicologia. Isso vai gerar um rebote de insegurança no indivíduo, diz a Joana. Ou seja, o instinto gera a tendência. Ele vai gerar a tendência ao litígio. Nessa base de autodefesa e nessa base de busca, né, do duelo, de marcar um lugar, não um lugar mais físico, mas de marcar um lugar psíquico, de se sentir pertencente e de marcar aquele lugar de uma nação, de um grupo, de uma família. Isso começa a extravasar para essas noções de psicologia. Então, ela diz que quando isso vai nesse sentido, aparecem as forças da guerra, o combate físico, né? Vai aparecer o duelo. Ela vai dizer que a tocaia, né? As armadilhas, as tocaias, né? Vão ser também uma expressão, a competição, né? Competir, a competição que mais tarde para nós podem virar competições bastante adaptadas, que são competições que no fundo vão ter um fluxo de união, vão unir, como no caso dos esportes e tudo, mas a gente já falando de uma psicologia mais refinada. Quando ela está no início, é uma competição patológica de vencer o outro para destruir o outro para não ser vencido. Na realidade, tendo como base uma autodefesa e uma insegurança, a competição é um derivativo disso aí, né? Então, o indivíduo desenvolve esses mecanismos, né? Porque quando há o afrouxamento da biologia, ele não consegue mais se impor a partir de uma estrutura biológica, né? Então, ele não consegue, então ele passa a compensar isso, e o indivíduo passa não conseguir mais viver sem se impor, ele vai ficar se impondo a outros povos, a outras pessoas, a uma necessidade disso como um processo de compensação de um complexo de inferioridade. O indivíduo não consegue mais viver sem chamar atenção, né? Ele vai acabar desenvolvendo características, a Joana fala disso, né? E à medida que esse instinto se libera, ele começa a ganhar essa característica litigiosa, né? O que a Joana vai dizer que é essa característica litigiosa. Aí, quando nós compreendemos essa psicologia do litígio, com todos esses sintomas, com todas essas estruturas, eu achei muito interessante porque ela colocou uma mensagem sempre antes de começar o capítulo e ela colocou um alerta lá, né? Eu achei muito interessante porque ela coloca assim: tem cuidado contigo. Ela vai dizer assim: deixa que perpasse em ti e te encharque a energia divina, a fim de que superes a tentação, veja só, o afrouxamento instintivo vai gerar paixão, e essa paixão, ela é uma tentação, ela fica fervendo dentro da gente para a gente entrar em litígio. Por isso que a gente tem tanto prazer de entrar nesse, eu sou do partido A, do partido B, do grupo A, do grupo B, e uma necessidade de ficar falando disso, dizendo que fulano está certo, ciclano está errado, o político A está certo, o político Z está errado, ou que a parte da família tal é assim, essa outra parte é tal, ou seja, nós estamos sempre desenvolvidos em um litígio porque há uma sede disso, porque é um processo de desenvolvimento. Ela diz que é uma tentação que deve
que vai gerar esse impulso de nós nos envolvermos nesse tipo de debate social, pessoal e individual. Né? Uma necessidade, nós ficamos identificados. Esse instinto nos toma, a paixão nos toma e nós vamos entrar nessa energia. É uma vibração. Né? Ela diz assim, ó, quando o indivíduo não consegue ou não deseja modificar-se, né, para não ficar identificado com essas propostas externas de litígio, alterando o comportamento para o equilíbrio, para o progresso, elege o litígio como forma de autossatisfação e exaltação do ego. Ou seja, olha o que ela está dizendo. Quando ele não consegue se modificar, o indivíduo não consegue se modificar, para ele ficar equilibrado, pairando acima desses conflitos duais, porque o litígio ele tem uma dualidade, ele tem uma característica de eu estou certo, tu está errado, ou a minha proposta está certa ou está errada, eu não concordo contigo, tu não concorda comigo, essa é a característica do litígio, ou seja, eu preciso marcar a minha ideia, eu preciso marcar o meu espaço, eu preciso defender. Se eu tiver regredido, vai ser através da agressividade, da guerra, da perturbação. Se for, vai ser por um embate de ideias, esse litígio vai para o campo das ideias, né? Ela vai dizendo aqui, e isso gera uma autossatisfação patológica. Né? Eu me satisfaço em dizer, tá vendo? Ó, fulano é isso, fulano é aquilo, e ficar combatendo em estados litigiosos, isso dá é egocintônico para nós. Nós temos uma satisfação patológica em experimentar esse extravasamento instintivo em nós. Então, ela vai dizer que gera uma exaltação do ego e uma autossatisfação. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos em cisão interna com a sombra. E o litígio, ele é um alívio às pressões da cisão interna. Porque quando eu entro num litígio, eu fico identificado com um dos lados do meu complexo ou do meu conflito litigioso interno, que na realidade o litígio lá de fora é o meu litígio aqui dentro. Eu tomo esse lado da minha realidade como um lado correto, né, como um lado certo, e o outro lado da sombra vai ser projetado no processo de litígio, que vai se desencadear lá fora, e eu vou combater esse outro lado, essa outra imagem minha, essa minha natureza, no outro, no grupo, na pessoa, na família, no indivíduo, na ideia, na expressão religiosa, na cultura, no outro indivíduo. Vai ser projetada essa sombra lá, e isso gera uma satisfação, porque alivia o ego dessa realidade dissociada. A dissociação, ela dá esse alívio. É tanto que na esquizofrenia a gente dissocia, na projeção a gente dissocia da nossa realidade interior, ao ponto de fazer verdadeiras clivagens, e isso alivia, gera um bem-estar para o ego, porque ele não precisa bancar a realidade dessa dualidade, e isso gera uma autossatisfação. Então a sombra fica projetada. Então o litígio ele funciona quase como um mecanismo de defesa para não se auto-encontrar, para se não auto-penetrar, para não se auto-realizar enquanto alma. Então, quando o litígio acontece nesses termos aí, ela vai trazer o litígio como um mecanismo de defesa, né? Essa realidade desse litígio como um mecanismo de defesa. Mas há também o litígio que vem nos arrastar, que é o litígio da crítica, dizer, onde quando nós somos o objeto dessa projeção, quando as pessoas projetam em nós, em nossa rotina de vida, nosso estilo de viver, nossos ideais, nossos valores, quando surgem grupos antagônicos ou pessoas antagônicas e nós vamos ser arrastados para as fantasias litigiosas desses outros indivíduos. Então ela diz que para segurar isso aí, para você não ficar identificado, que vai mexer com os teus conflitos, ela diz que é necessário se encharcar com a energia divina da oração e da prece para nós começarmos a entrar num estágio de dissentir, que é o estágio que ela quer que a gente alcance, né? Que ela propõe o alcance. Que o dissentir é: eu não concordo com as tuas ideias, tu não concorda com as minhas, eu me sinto diferente de ti, mas eu não atuo a partir de uma sombra ao ponto de dizer que tu tá certo ou eu tô errado em algum nível, mas que sim, cada qual está no seu momento de desenvolvimento, e esse meu dissentir, ele não me faz atuar em um acting out a partir de um núcleo de sombra, a fim de eu te perseguir ou em palavras ou até em estruturas físicas de combate. Então, a partir do dissentir, existe o espaço para o diferente e a paciência na melhora individual de cada um,
no qual nós discordamos, mas não nos agredimos e mantemos uma certa harmonia dessa realidade. Isso, nesse estado de dissensão, não há identificação com os valores da sombra e não há projeção dos valores da sombra num processo de clivagem da realidade interna. Né? O indivíduo está consciente da sua realidade e o dissentir surge como o estágio de desenvolvimento do processo apaixonado do litígio, como ela coloca aqui. Então, é uma realidade muito interessante que ela coloca nesse capítulo, de uma psicologia muito profunda e que vai levar a profundas reflexões à medida que nós devemos caminhar para esse dissentir saudável, né, para não transformar as discordâncias em verdadeiros litígios que, na realidade, são verdadeiros reflexos da nossa sombra.